Olá, bem-vindo à Rodada Química Digital da revista Tintas e Vernizes, o mais novo canal de comunicação entre as empresas de insumos e os químicos de laboratório e gerentes de suprimentos das indústrias de tintas. Bem, hoje o nosso assunto será sobre aditivos verdes. E quem elaborou essa matéria na edição impressa da revista Tintas e Vernizes, juntamente com os convidados de hoje, foi nossa jornalista Gabriela Losasso. Estamos na nossa segunda parte de rodadas químicas com o tema aditivos verdes. Então, vocês podem perceber que dividimos o número de empresas para que o conteúdo fique mais agradável, fique mais relevante para vocês e para os nossos convidados, ok? Muito bem. O interesse por alternativas ecológicas é muito crescente e muitas empresas estão engajadas nessa causa tão importante para a sobrevivência humana e do planeta. O manuseio de matérias-primas menos agressivas, como no caso de verdes, oferece ao formulador de tintas benefícios na área de segurança e saúde ocupacional. E ao produto final, promove características como baixo odor, sendo livres de compostos orgânicos voláteis, os famosos VOCs, minimizando, então, os impactos ao meio ambiente. O uso de aditivos classificados como não perigosos, que é o caso dos aditivos verdes, não perigosos para o meio ambiente e para o manuseio, traz muitos benefícios no dia a dia de uma indústria de tintas. Bem, outro impacto muito importante é que, ao utilizar um aditivo verde, atenção você fabricante de tinta e formulador, o aditivo verde mais amigável ao meio ambiente, o fato dele não apresentar classificação de perigo à natureza e manuseio, pode impactar positivamente na classificação de periculosidade da sua tinta pronta. Então, para falar sobre a importância dos aditivos verdes na sua formulação de tinta, na formulação de tinta de quem estiver escutando, assistindo, estão aqui conosco hoje. Elaine Gama Lucchesi, responsável pelo Laboratório de Microbiologia da Lanxess IPEL. Boa noite a todos. Fico muito feliz pelo convite, fico feliz de participar dessa rodada e gostaria de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dia a dia. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. Obrigada, Elaine, por aceitar o nosso convite. Bem, está conosco aqui também Aurélio Rocha, gerente para a América Latina da BIC. Boa noite a todos. Franceli, uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Você sabe que para mim é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer poder colaborar um pouquinho com esse mercado, falando um pouquinho daquilo que a gente sabe, um pouquinho daquilo que a gente entende. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um pouquinho não, você sabe muito. Conosco também Bruno Alamberti, diretor de vendas e operações da Mundo. Já tá, é que eu achei que ia ficar só o meu aqui, vou ter que cortar de assim. Bom, boa noite, obrigado, Franceli, por mais um convite. É um prazer, a Munzin, participar desses eventos todos e espero poder ajudar e agregar com o que a Munzin faz e fornece ao mercado. Eu que agradeço vocês dedicarem aqui o tempo de vocês em prol aqui do nosso mercado e dos formuladores de tintas. Bem, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, aliás, eu tenho duas, a primeira eu vou fazer agora, que é basicamente sobre o mercado, uma visão de mercado. Eu gostaria de saber a avaliação sobre o segmento de aditivos no mercado de tintas brasileiro. Eu quero a opinião de vocês sobre os pontos mais relevantes nesse momento, né, que estamos vivendo. Eliane, você pode começar? Posso sim. Na minha opinião, né, o que era uma tendência, hoje é uma realidade. A busca, a procura pelos aditivos verdes pela indústria de tintas está cada dia maior, cada dia mais aquecido, né, justamente para que as formulações venham ser mais amigáveis, menos tóxicas, menos perigosas. Isso seja pelo fato que for, ou por ajuste de legislação, no caso, para seguir e atender ao GHS, que é a sigla inglesa para harmonização global
da classificação e da rotulagem de produtos químicos, quer seja para acompanhar o conceito de construções ecológicas ou mesmo para atender o consumidor. Então, hoje, os fabricantes estão indo muito atrás dos seus aditivos, das suas matérias-primas mais verdes, mais ecologicamente correta, de origem sustentável. Então, nós vemos hoje que os aditivos verdes vieram para ficar e não tem como voltar atrás, né? Os nossos consumidores, cada dia que passa, estão mais exigentes, nossos consumidores querem sustentabilidade, querem amigos da natureza, querem proteger o meio ambiente. Então, tudo isso pressionou a indústria do segmento de tintas a ir renovar, refazer suas formulações ou desenvolver novas formulações. Então, nós acreditamos que com essa tendência, com essa busca, com essa exigência, principalmente dos consumidores e da legislação, o mercado só tende a crescer cada dia mais. E no caso, especificamente dos biocidas, né, que é a nossa especialidade, eles são considerados extremamente tóxicos dentro de uma formulação, por causa de alguns ativos extremamente tóxicos que nós temos lá dentro, né? Então, ele é um dos vilões dentro da formulação da tinta. Com isso, nós fomos atrás, desenvolvemos, tiramos alguns ativos considerados mais tóxicos, fomos em busca de algo que atendesse os nossos clientes. Nós já tínhamos essa base do segmento de cosmético, que já há anos tem uma legislação muito rígida e tem uma legislação que é obrigada a seguir, né, mas há muito tempo. E, além disso, os consumidores do segmento é muito exigente. Nós tiramos o que a gente aprendeu lá no segmento de cosméticos e trouxemos para dentro do segmento de tinta para auxiliar os nossos clientes a fazer as suas formulações muito mais amigas do nosso meio ambiente. Ô Bruno, conta pra gente qual é a sua avaliação sobre o segmento de aditivos verdes, assim, um apanhado geral assim do mercado, e quais são os pontos mais relevantes nesse momento, na tua opinião, e na visão da Munzi? Inicialmente, toda vez que a gente vai falar de aditivos verdes, eu penso que é importante essa conceituação que você mesma deu, muito importante no começo, Franceli. Ela tem todos esses pilares, né? Fontes de energia, se essas fontes são limpas, renováveis. A gente tem a questão de saúde e segurança, tanto para o usuário final como para os funcionários das indústrias. Também a questão dos materiais, das origens, né? Eles vêm de um material proveniente de biomassa vegetal, por exemplo, e realmente existe uma procura forte, principalmente fora do Brasil. Então esse conceito ele agora está começando a ser um pouco mais difundido, as empresas estão indo um pouco mais atrás desse tipo de produto. E a Munzi, de todos esses pilares, os produtos que a gente tem para oferecer dentro dessa parte de produtos verdes, elas vão cumprir às vezes às vezes dois, às vezes mais desses quesitos. E uma informação importante que mostra a preocupação da companhia com esse tipo de abordagem é que nós somos membros, né, nós fazemos parte, na verdade, de um grupo de uma plataforma chamada EcoVadis, eles falam EcoVadis, e nada mais é do que uma plataforma que monitora as cadeias de suprimento praticamente do mundo inteiro, que olham vários detalhes e várias coisas referentes à sustentabilidade. Também tem uma parte social, mas a questão da sustentabilidade voltada ao meio ambiente também está muito forte nessa plataforma. E agora, em 2020, a gente conseguiu uma certificação que nós chamamos certificação medalha de prata. Então, sim, eu acho que todos esses quesitos vão sendo mais pedidos pelos clientes, e em termos de produto, nós somos uma empresa que tem bem orientação europeia, então você olha o nosso catálogo, vai ter muita coisa livre de VOC já. A questão toda agora é
atender a performance e a questão de acertar custo e fazer isso acontecer realmente na região. Eu acho que essa é a nossa visão de como é esse mercado. Muito bom. Aurélio, e qual é a sua visão de mercado aí para os aditivos verdes no mercado de tintas brasileiro e quais são os pontos mais relevantes, assim, na tua opinião e na opinião da BIC? Bom, Francine, veja bem, deixa eu contar uma historinha para vocês de como a gente começou a trabalhar com os hoje chamados aditivos verdes. Mas lá atrás, no final da década de 1990, foi feito um estudo nos países nórdicos, da Escandinávia, porque muitas pessoas estavam começando a ter um problema sério de câncer de pulmão. Legal. Né? O que tem que ser feito? São fumantes, etc. Bom, se identificou que muitos dessas pessoas que tinham algum problema no pulmão não eram fumantes. E começaram, então, já pessoas mortas, em exames, etc., a fazer algum tipo de análise nessas pessoas. E detectaram que havia muitos resíduos de produtos etoxilados e fenóis. Resultado disso, vamos buscar, né, o pessoal de lá, onde tem esses produtos, né, que nós usamos aqui no nosso mercado. Se detectou onde era a grande fonte de etoxilados e de fenóis, em tintas. Então, lá atrás, no final da década de 1990, já nos países nórdicos, começou a se trabalhar para ter tintas isentas de produtos etoxilados e de fenóis. Então, aí começou, na Europa, o desenvolvimento não só de aditivos, mas de resinas, enfim, tudo relacionado à tinta, isento desses produtos. Começou, então, a história dos aditivos verdes. Começou, então, a história dos aditivos amigáveis, digamos assim. E aí, quando a BIC, a nossa empresa, começou a trabalhar em cima disso, porque nós tínhamos alguns produtos que também tinham essa matéria-prima. Resultado, já no ano 2000, quando na Escandinávia isso foi totalmente proibido, a BIC já tinha alguns produtos desenvolvidos, não com toda voltado assim, com tanto marketing e tanta força nessa área amigável, mas a BIC já tinha produtos desenvolvidos para essa linha. A BIC comprou a ideia. A BIC comprou a ideia já no início no início desse século, no início dos anos 2000, e começou, então, a trabalhar e desenvolver produtos livres de VOC, produtos com sólido mais alto, ou seja, para ter menos solvente orgânico presente, no caso de aditivos para sistemas orgânicos. Começamos a desenvolver aditivos para sistema base água totalmente amigáveis e assim caminhamos. Claro que o início, tudo é muito difícil. Aqui no Brasil, quando começamos a falar de aditivos verdes, aí lá atrás, eu estou dizendo há 20 anos atrás, era uma coisa utópica. Todos os nossos clientes, todos os fabricantes, todos os formuladores falavam, isso não vem para cá, isso não vem para cá. E a gente dizia, gente, mais cedo ou mais tarde isso vem, isso vai aparecer. Resultado, hoje nós estamos numa fase a nível de formulação de tintas que a grande maioria das empresas, e aí eu digo das fabricantes de tintas do Brasil, não só o Brasil, tá, Franceli, amigos, mas todos os fabricantes de tinta de uma maneira geral no Mercosul e na América Latina, de uma maneira geral. Principalmente aqueles que têm alguma relação com companhias globais. Todos esses já estão trabalhando 100% com o sistema VOC Free, principalmente em sistema base água. Resultado de tudo isso, hoje eu diria que a mentalidade de aditivos verdes, a mentalidade de aditivos amigáveis, ou não só aditivos, resinas, emulsões, tintas, etc., aqui dentro do Brasil, ela é real. Ela é real e ela existe. Não está ainda 100%, na prática, não está 100% colocada, porque, infelizmente, não são todas as empresas que aderiram a essa ideia, que compraram essa ideia, mas a grande maioria já está. Mas eu digo mais, como lá atrás, no ano 2000, isso era uma utopia, eu diria que agora, em 2020, é uma realidade. E 2025, 2022, vai ser 100% o mercado brasileiro VOC Free. Acreditem. Muito bom. Vamos apostar nisso. Bem, agora eu pergunto para vocês, para os nossos formuladores aqui que estão nos assistindo, qual é a linha mais recente que vocês têm de aditivos verdes para a área de tintas
Quais são as suas características e os benefícios para esses formuladores que estão aqui? Eliane, conta para mim. Bom, há alguns anos já, né, como eu disse anteriormente, nós começamos lá com o segmento de cosméticos, né? Então, em alguns anos já, a Lanxess e Pel vem desenvolvendo produtos com baixo VOC, mais ecologicamente corretos. Então, nós conseguimos chegar em algumas formulações bastante interessantes, com um excelente custo-benefício, o portfólio é muito grande. Então, a gente escolheu aí 4 para falar rapidinho, né, dos benefícios deles. E hoje a gente divide a nossa linha de aditivos verdes nos sintéticos e nos naturais. Dentro dos sintéticos, a gente tem 2 produtos para preservação da tinta dentro da embalagem, né, que nós chamamos de Inken, que é o BP 558 e o BP 559, que eles estão sem liberadores de formol, eles estão com menos ativos tóxicos, são de excelente custo-benefício, são base água, tiramos o solvente das formulações. Então, eles atendem essa tendência de baixo VOC, ecologicamente correto, menos agressivo ao meio, menos agressivo ao homem. E esses são os 2 principais produtos para preservação dentro da embalagem do segmento de tintas, né? Só que junto com isso, como disse anteriormente nosso colega, não é só trocar um produto A pelo produto B, é menos tóxico, é uma mudança total de conceito, porque como eu estou tirando aditivos tóxicos para o ser humano, para os animais e para o meio ambiente, automaticamente eu estou tirando, no caso dos biocidas, um agente agressivo para os micro-organismos também. Então, o que a gente tem é que esses novos produtos vêm com um novo conceito de preservação. Não vai ser só o BP 558, o BP 559, que vão resolver o problema da contaminação. A gente precisa agora ter outras ações conjuntas. Então, a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção e controlar muito melhor a contaminação microbiológica de matérias-primas, de instalações. Então, aí, o que acontece? As boas práticas de fabricação vão ter que ser muito bem seguidas, muito bem implementadas. Então, muda-se o conceito de como formular tintas. Então, a gente tem que ter tudo muito bem controlado. Então, para a preservação em quem, a grande vantagem é substituir os produtos que nós temos hoje com o liberador de formol, que se usa muito, por produtos sem esse liberador, porém, vem várias ações e modificações dentro da planta junto, caminhando junto, senão você não consegue a preservação que você necessita. Quando a gente passa de dentro da embalagem para o filme seco, que é após a aplicação da tinta, a gente tem um produto sem o carbendazim e sem o diuron, que são os grandes vilões distribuídos pelo mundo, né? O mundo não quer mais carbendazim, não quer mais diuron. Então, a gente tem o FBP 458, eficaz, com baixo VOC, com formulação base água, para atender esse nosso cliente. E, por fim, finalizando, a gente tem uma linha, que é a linha Olus, totalmente natural, 100% de origem vegetal, então é sustentável, é renovável. Então, a gente tem hoje na nossa linha, com base lá atrás, com base na nossa experiência, com alinhamento com os Estados Unidos, Europa, os produtos verdes, amigos, que podem atender às necessidades dos nossos clientes, consequentemente, dos consumidores mais exigentes, e, como se diz, muito junto, né, caminhando junto com essa nova linha de produtos. Volto a repetir, não é só trocar A pelo B, o C pelo E, é sim uma mudança total de conceito dentro de uma cadeia, porque o fabricante de tinta exige de toda a sua cadeia de fornecedor, então todo mundo vai mudando, se adequando e atendendo às necessidades do verde, do green, da construção ecológica, do baixo VOC. Então, acho que a Lanxess e Pel hoje tem todos
os motivos e todos os produtos acessíveis à exigência do nosso cliente atual, que é a indústria de tinta, que vem mudando para melhor, graças a Deus, e a gente fica muito feliz de estar podendo participar dessa mudança de formulação e principalmente de conceito. Eu acho que é mais ou menos isso, é nisso que a gente pode contribuir, nessa mudança total, não só de formulação, mas de conceito. Verdade. Aurélio, no portfólio da BIC, o que você ressaltaria para os nossos formuladores, os nossos químicos de laboratório, de aditivos verdes da BIC, que você gostaria, assim, que tem maior relevância? Acho que todos os formuladores, ou a maioria dos formuladores hoje, principalmente de sistemas base água, buscam por aditivos verdes. Então, hoje, o que eu posso afirmar para todos vocês e deixar à disposição de todos vocês é que a BIC tem todo o portfólio de aditivo verde que vocês possam imaginar. Quando eu digo aditivo verde, é aditivo totalmente ecológico, aditivo absolutamente sem nenhuma toxicidade, digamos assim. Então, desde um sistema base água, da dispersão do pigmento, anti-espumantes, aditivos de superfície, espessantes. Então, espessante, hoje você tem muito poucos espessantes usados em uma tinta, um látex, por exemplo, VOC free. Então, a BIC tem hoje uma gama, aliás, todos os nossos espessantes hoje à disposição no mercado são livres de VOC. Então, nós temos qualquer produto dessa natureza para essa aplicação. Nos sistemas tintométricos, que é um sistema hoje muito comum, muito usado por todas as indústrias, e tem máquinas tintométricas em todas as lojas de tintas que a gente vê aí a cada esquina do mercado brasileiro, se tem um corante, se tem um tingidor, se tem um concentrado, que se usa para fazer milhões de cores que cada consumidor quer. Muito bem, o grande problema são esses concentrados, que embora se usem em quantidades muito pequenas, até então não eram livres de VOC, ou a maioria deles não era livre de VOC. Então, hoje, por exemplo, não hoje, mas já há algum tempo, agora, hoje a BIC oferece um portfólio de aditivos voltado para essa linha de corantes universais, de tintings universais para sistema tintométrico, totalmente VOC free. Então, hoje nós oferecemos a possibilidade para o formulador de tinta ter, dentro do seu sistema tintométrico, todos os corantes absolutamente zero de VOC, ou seja, totalmente ecológico, onde você vai ter água, um glicolzinho polimérico, que é para não deixar secar esse corante, você vai ter aditivo, 1 ou 2 aditivos da BIC, específicos para isso, e totalmente isentos de VOC. Então, você tem um sistema totalmente amigável. Por exemplo, na área de anti-espumantes, o que se usa muito no Brasil, hoje, para sistema látex, para sistema base água, são anti-espumantes à base de óleo mineral. Todo mundo fala, eu não quero nada siliconado, eu quero óleo mineral. O óleo mineral, todo mundo sabe que ele não é VOC free. Ele sabe que nós temos problemas em sua emulsificação e, consequentemente, a gente perde essa propriedade. Legal? Como foi comentado pela colega agora há pouco, o que nós passamos a fazer? O mesmo tipo de anti-espumante, só que ao invés de trabalharmos a base de óleo mineral, trabalhamos a base de óleo vegetal. Então, nós temos também anti-espumantes totalmente ecológicos, base óleo, só que óleo vegetal, não óleo mineral. Agora, uma coisa bastante interessante que eu gostaria de comentar para encerrar essa minha colocação. Sistema base solvente, por mais nobre que ele seja, por exemplo, uma tinta automotiva de alto brilho, de altíssima performance, e todos sabem que a nível de performance é hoje onde se exige mais. A BIC hoje tem aditivos para uma tinta automotiva ou um portfólio de aditivos dispersantes, anti-espumantes, nivelantes, para uma tinta automotiva 100% sólido, ou seja, totalmente isento de solvente e com o polímero formado sem absolutamente nenhuma substância tóxica. Em outras palavras, até para um sistema nobre desse, que sabemos, tem solventes numa tinta automotiva, etc., nós temos aditivos 100% verdes, 100% ecológicos. E estamos aí para oferecer para todos vocês o que necessitarem nessa linha. Muito bom. Bruno, e quais
aditivos verdes que você destaca aí do portfólio da Munzi, para quem está nos assistindo, os químicos formuladores de laboratório, conta para a gente. Ótimo, eu copiei aqui a Eliane, também tenho 4 produtos, e eu gostaria de começar falando sobre 2 ceras e depois de 2 aditivos. A primeira cera que eu gostaria de apresentar é a Ceretan MXBP 60125. Trata-se aqui, digamos, da nossa cera mais inovadora, e principalmente nessa questão verde, porque ela é 100% feita com materiais de fontes renováveis. Então, ela é produzida à base de cera de carnaúba e mais um biopolímero. E tem excelentes características que uma cera precisa ter, como resistência à abrasão, resistência a risco, características de slip, e a indicação desse produto, repito, MXBP 60125, é para tintas de impressão. A segunda cera que eu queria falar aqui é a Lubranil X9030. Essa cera ela foi desenvolvida e ela está trazendo alguns resultados bem interessantes para a gente, mas basicamente a função dela é aumentar o tempo de repasse. Em algumas traduções o pessoal fala tempo aberto, mas é o tempo de repasse na aplicação de uma tinta. E esse material especificamente ele é livre de VOC, e nos testes e na parte que a gente está vendo prática, a gente está observando cerca de 20% de aumento nesse tempo de repasse, o que é muito importante comparado com a formulação sem o aditivo, sem a cera. A aplicação são em tintas decorativas, tintas imobiliárias, pode ser usado também em outras tintas base d'água, tintas anticorrosivas, massas e etc. Então, essas são as 2 ceras que eu gostaria de trazer aqui. Falando um pouco agora de aditivos, e iniciando pelo anti-espumante, inclusive a gente até falou aqui sobre base de óleo mineral, a gente sabe que os anti-espumantes são largamente utilizados, são os grandes volumes, eles são realmente tecnicamente bem funcionais, eles funcionam muito bem para as formulações, só que eles têm esse problema de ser a base de óleo mineral. A gente está trazendo o Agitan 352, então ele é baseado em óleo vegetal e algumas outras misturas, só que ele é livre de silicone e livre de óleo mineral. O percentual mais ou menos de sua composição de materiais de fonte renovável a gente estima em 50%. E a performance que a gente tem visto, quando comparado nos testes contra os óleos minerais, tem sido superior, ou seja, tem espaço aqui para trabalhar aquela questão de custo em formulação versus custo quilo por quilo, né? E aqui as indicações são em tintas à base d'água, tintas decorativas, tintas para papel, tintas para madeira, toda essa gama onde a gente conseguiria utilizar o produto. E, por final, a gente gostaria de falar um pouco de dispersante, no caso é o Edaplan 497. Esse é um dispersante que ele é, desculpa, 397, me confundi aqui com o primeiro número. Ele tem 100% de ativos em sua formulação, ele é baseado em poliglicóis, e a gente estima que ele tem mais ou menos 30% de material proveniente de fonte renovável. Então, repetindo, Edaplan 397, e ele é desenhado para moagem de fitalo-cianinas, então azul fitalo, verde fitalo, e trazendo todas aquelas características que a gente espera de uma boa dispersão, como baixa viscosidade, prevenir a floculação, intensidade de cor, gerar pouca espuma. Então, repetindo, Edaplan 397 para sistemas à base d'água também. Então, foram basicamente 2 ceras e 2 aditivos que a gente escolheu para esse nosso bate-papo. Muito bom. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, o tempo que vocês dedicaram aqui para os nossos internautas, químicos formadores, gerentes de suprimentos. Não vão embora que eu ainda tenho um recado e quero me despedir de vocês, tá bom? Bem, para você que está em a sua formulação, com certeza uma das empresas que participaram dessa rodada poderá lhe atender. Entre em contato direto com cada uma delas, ou em caso de dúvida, eu estou à disposição para ajudá-lo. É só enviar um e-mail, franceli, com Y no final, @tintasevernizes.com.br.
E nos vemos na próxima rodada. Tchau.